Isso é de uma profundidade muito grande. Pode começar, Dora. Sabe por quê, amigos? Porque não adianta a gente ficar falando de religiosidade, de ideias, de revelações, se eu não aplico isso. E não é porque eu não aplico porque eu não amo Deus, ou porque eu não gosto de Deus, ou porque eu não levo a sério. É porque nós somos seres assim. Nós somos pessoas que estamos sendo atacadas na nossa mente, na dispersão, nas distrações. Então, assim, não é porque você não quer, é porque não está fácil, não. E hoje nós vamos falar de um momento que a Bíblia diz que se Jesus não voltasse logo, ele está falando de um tempo que viria, se Jesus não voltasse logo, não se salvaria ninguém. Por quê? Porque não é porque lá atrás foi fácil e agora está difícil, não. É porque a dificuldade de hoje é muito diferente. A dificuldade hoje está na alma, onde nós somos cercados e encharcados de ideias, de vontades, de possibilidades, de um monte de coisas. E às vezes, amigos, nós precisamos perder para ganhar. Às vezes aquilo que a gente considera perda é ganho. Porque a gente perde, mas fica em paz. Como é que pode isso, eu perder e ficar em paz? Porque às vezes você conquista as coisas que te conquistam e que te roubam e que te levam a um nível de pressão e de estresse tão grande que não vale a pena. Não porque não seja bom ganhar dinheiro, conquistar coisas, comprar, poder e tal. Tudo isso vale a pena, mas às vezes você olha para aquilo e você fala, caraca, eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque eu fui para um lugar que era uma promoção, que era um lugar melhor, mas eu perdi a minha paz interior, meu coração não está em paz, eu estou aflito, eu estou angustiado. Eu quero falar um pouco hoje sobre coisas que a gente tinha deixado de falar, né? Como nós estamos falando de combate, há um grande combate, o combate da fé. Qual é o combate da fé? É fazer você não acreditar que a palavra de Deus é verdadeira e vai se cumprir. E aí a gente fica vivendo um igrejismo, que é vir aqui e ouvir uma palavra muito legal. Nossa, essa palavra foi muito boa. Nossa, como foi importante essa palavra. Nossa, mexeu comigo. E depois, e não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente ouça a palavra, que mexa conosco, que transforme o nosso dia a dia, mas que a gente não se perca que existe um plano infinitamente maior do que ficarmos legal no domingo para vivermos a semana. Alô? Não estão ouvindo o que eu estou falando? O propósito de Deus não é você ouvir uma palavra legal amanhã para amanhã você começar bem o seu dia, não. O propósito de Deus é você entender que haja o que houver, mesmo nos dias maravilhosos, nos difíceis também. Ele está com você. E Ele vai te sustentar, Ele vai te levar, Ele vai fazer você enxergar. Olha, tem uma palavra que eu uso para mim bastante. Deus sempre avisa aos seus filhos o que está para acontecer. Ninguém é pego de surpresa. O que faz a gente ser surpreendido é porque nós estamos distraídos. Porque Deus está sempre falando conosco. Então, se eu estou sendo pego de surpresa demais, é porque eu estou distraído demais. Não significa que você não é de Deus, que você não ama Deus, que você não vai para o céu. Esquece essa disputa na alma. Entenda de uma vez por todas, você pertence a Deus, e isso é ponto pacífico, ninguém vai tirar você dele. O que você precisa é viver e desfrutar daquilo que significa isso, porque senão é religião. Eu só fico vindo da igreja, mas de fato eu não me aproprio do que aquilo que a mensagem de Cristo trouxe para casa, onde a gente se reúne, me dá e eu não tomo posse. Aí eu vivo uma vida abaixo do que eu poderia. E eu vou dizer para vocês, amigos, não é muito simples mesmo, não. Por isso que ele falou, olha, se Jesus não voltasse, ninguém se salvaria. Então, há um tempo, Deus sabe exatamente aquilo que nós podemos suportar. E eu gosto também de pensar isso, sabe, meus irmãos? Se eu estou enfrentando alguma coisa, é porque eu posso suportar.
Vou repetir. Se eu estou enfrentando alguma coisa em enfermidade, em relacionamentos, em problemas de trabalho, em problemas financeiros, em problemas emocionais, não importa, qualquer natureza dos seus enfrentamentos, se você está enfrentando, Deus está olhando do céu e está falando, Pedro, eu sei que parece muito difícil, mas se está vindo para você, entenda, eu não vou permitir que venha algo sobre você que você não dê conta, que você não consiga. Então, quando vem a luta, vem a capacidade de Deus de fazer você. Então, eu preciso me alinhar com o que Ele diz a meu respeito e não achar que não dá mais, que não posso mais, e ficar rodando, sabe, correndo atrás do rabo. É a expressão antiga, né? Mas tudo bem, vamos olhar para frente e continuar sorrindo. Quantos estão felizes com Jesus? Então, vamos lá. Entre o fim e o começo, eu vou falar um pouco sobre milênio hoje. Sabe por quê, amigos? Foi muito bom para a minha vida ter mexido naquela parte na semana passada, que não foi porque eu planejei, eu não tenho tanta inteligência para planejar o ano todo, não. A semana passada eu falei do que está acontecendo no mundo, no noticiário mundial, no que está acontecendo no Oriente Médio, nas nações se reagrupando. É uma nova formação geopolítica. Como estão ouvindo o que eu falei? Geográfica e politicamente o mundo está se reorganizando. O mundo como a gente conhecia há 50 anos atrás, há 10 anos atrás, talvez até um ano atrás, ele está se modificando debaixo dos nossos olhos e muita coisa está para acontecer. Agora, o que eu acho incrível é que o homem se sente todo poderoso e Deus lá de cima, ele ri, ele fala assim, eu já escrevi o que ia acontecer. Está escrito, está na palavra. Então eu entrei com o livro de Daniel para mostrar essa quizumba que o mundo está vivendo, desse conflito em Israel, desse conflito que está acontecendo no Oriente Médio, das interpelações de nações ao redor. Por que não se discute da guerra da Ucrânia, na guerra do Sudão, na guerra de Taiwan? Por que só fala de Israel? Porque Israel é um lugar histórico, é um lugar profético, é um lugar que fala sobre a realidade da universalidade do mundo. Então nós precisamos entender que não é um assunto qualquer. Então quando eu falo entre o fim e o começo, e entre com o milênio, sabe por quê, amigos? Porque as pessoas pensam e muitas vezes os cristãos pensam, não falar crente, que todo mundo é crente, né, em alguma coisa. Mas as pessoas que são cristãs, elas pensam que quando Jesus arrebatar a igreja, acabou tudo. Não, amigo, eu vou te falar. O arrebatamento é mais uma chance. Quantos estão ouvindo? O arrebatamento não é a última chance. Arrebatamento é mais uma chance. Os militares sabem o que eu estou dizendo. É a primeira baixa. Então, o arrebatamento é quando Jesus vai pegar a sua igreja, mas vai iniciar um outro ciclo na história. E depois desse ciclo da história, que a gente vai chamar, né, de grande tribulação, virá mais um ciclo na história. Então, veja, aí eu deixei bem claro isso na semana passada, quando eu falei sobre essa questão. Mas vamos pegar pela palavra que vai mais rápido. Mateus 24, versículo 13, agora todos nós temos só ali, não estou escrevendo mais ali para você. Falando nisso, as Bíblias estão lá atrás. Quem não tiver Bíblia, está na hora de comprar a sua Bíblia de papel. Estou contigo e não abro. Não, isso aí não serve, não. Tem que ser aquela Bíblia que você abre. Escreve nela. Não posso escrever, a Bíblia é santa. Escreve nela, bota as tuas impressões, aquilo que Deus falou com você hoje. É tão importante, eu pego minhas Bíblias antigas, às vezes eu tenho umas 10 Bíblias, ela tudo escrita, rabiscada, eu fico com pena de dar. Ou sei lá o que vai acontecer com ela. Então, vamos lá. Mateus 24, versículo 13, diz aqui: aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Espera aí. Se aqui está dizendo que quem perseverar até o fim será salvo, então porque tem um fim, né? Alô? Tem um fim. A questão do fim, que a gente fica logo assim apavorado. Primeiro, Deus não está nos trazendo essa palavra para você ficar com medo.
Deus não está falando isso. Se teu pai falar para você assim, meu filho, leva um agasalho que pode estar frio, preste atenção, porque você vai andar de bicicleta naquela pista, cuidado. E se seu pai também já andou de bicicleta, ele vai falar, não, olha o freio da frente, preste atenção, às vezes você tem que passar rápido, que passar devagarzinho, piora, vai te dando toques, mas não é para você ficar com medo de deixar de ir, é para você se preparar para ir. Então, quando Deus está trazendo essa mensagem, Ele não está trazendo para você ficar, o que será de mim quando o mundo acabar? Amigo, falta muito tempo para esse tempo que você acha que é acabar, chegar. Você vai entender. Ele está dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está falando de um tempo. Por quê? Perseverar em quê? Se você, lógico que eu não vou ler tudo aqui, mas se você pegar o contexto do 24, olha, versículo 3 até o 12, que nós lemos agora o 13, ele fala, olha, Jesus está no Monte das Oliveiras, está falando com seus discípulos, está dizendo que ninguém vos seduza, porque muitas pessoas virão em meu nome dizendo, eu sou Jesus que voltou. Ele está falando, cuidado, porque vai ter muita gente fazendo isso. No 6 ele fala, vocês vão ouvir de guerra, rumores de guerras, todavia não se desesperem, porque é preciso que essas coisas aconteçam. Então, sempre houveram guerras, nunca deixou de ter guerra no mundo. Porém, aqui não está falando apenas de uma consequência, de uma sequência de guerras, ele está falando de uma aceleração, de uma quantificação de guerras extremas. E ele vai embora dizendo, olha, nação se levantará contra nação, reino contra reino, religião contra religião, ideias contra ideias. Haverá fome, terremoto em vários lugares do mundo. Pastor, mas antigamente não tinha como averiguar quantos terremotos tinha. Você pode falar o que você quiser. Na minha concepção, eu olho e vejo Deus avisando para a gente que alguns sinais acontecerão. Uma desestabilização a nível de mundo, na questão de terremotos, de tempestades, de variações de temperaturas, de modificações de climas. Ele está falando, ele não tinha como dizer de lá para cá, te mandar no Google Map, ou então lá no lugar de clima-tempo, para te dizer o que ia acontecer. Mas ele está falando lá, depois de muito tempo, o que iria acontecer quando houvesse uma aproximação do fim de um tempo. Presta atenção. Então, aí ele vem com tudo isso falando aqui. Mas eu te pergunto, perseverar em quê? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Ele está falando de período que a gente está vivendo, já está vivendo, eu creio nisso, que é o princípio das dores, não é a grande tribulação. Isso aqui são tribulações. Quando a Bíblia fala grande tribulação, não pensa assim, grande não. Ele está falando assim, uma acentuação, problemas que o mundo nunca viu. Coisas que o mundo nunca viu. O mundo já viu muita tribulação. Mas ele está falando, quando você chegar nesse momento, aí você vai ler lá de trás, que aqui até é o tema, o princípio das dores, ele está falando disso. Quem perseverar até o fim será salvo. Então aqui fala do arrebatamento. Será salvo de quê? De viver a grande tribulação. Se você não está gostando dos problemas que o mundo apresenta, não queira ficar quando houver a grande tribulação, porque o tormento será muito grande. E às vezes não é um tormento de alguém querendo te bater com um martelo na cabeça, mas às vezes até pela oposição dos seus pensamentos, das suas ideias. Você tem uma visão, você tem uma percepção de Deus, e agora o mundo está se levantando contra isso, e eu não acreditei no momento que eu pude acreditar. E agora eu estou aqui. Então essa vai ser a grande tormenta de quem não levar aquilo que Deus está falando a termo. Então, meus amigos, que fim é esse? Quando e como será? Eu já falei para vocês no último domingo. Quando será? Eu não sei. Ninguém sabe. Jesus falou que ninguém sabia quando ele viria. Ninguém, nem ele próprio. Vai chegar um dia que Deus vai falar para Jesus, vai agora. Agora, quando será? Eu não sei. Mas ele fala de sinais. Então, os sinais já estão apontando que esse lugar está perto.
Esse tempo está próximo. Agora, eu posso te dizer uma coisa. Eu vou revelar para você quando será. Amém, amigos? Pô, se tu falar amém para isso, eu vou embora. Se eu for dizer para você quando será, mas eu vou dizer para você hoje quando será. Pastor, mas isso não está na Bíblia, mas eu vou te dizer. Faltam 7 anos da grande tribulação e 1000 anos, que é o milênio, para nós entrarmos no governo milenar de Cristo. Eu não sei se vai levar 10 anos até a grande tribulação, que são 7 anos, você vai ver aqui, ou eu não sei se vai levar 50 anos, 5 anos, 1 semana, 2 meses, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, para que a gente possa entrar nesse lugar, onde a Bíblia fala que é o lugar de perfeição, faltam 1007 anos, 7 anos de grande tribulação que não começou ainda, e mais 1000 anos que virão após o final da grande tribulação, quando Jesus voltar. Você vai entender que eu vou passar aqui rapidinho sobre isso hoje. Então, mas pastor, o que será dos cristãos quando esse tempo chegar? Aí nós vamos voltar em Daniel. Vamos voltar lá em Daniel de novo? Voltar de novo? Daniel, capítulo 9, versículo 26. E assim, aqui eu quero dar um grifo meu. A Bíblia, você tem que tomar muito cuidado quando você lê a Bíblia, porque assim, é muita coisa que passa, às vezes, dentro de um versículo, ele está falando de uma distância de 2000 anos. Então, você tem que prestar atenção demais. Olha só o que ele está falando. Você sabe que o Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Ele está dizendo aqui, descrevendo os acontecimentos, presta atenção. Daniel 9, versículo 26, parte B só vou ler a parte B. Ele diz assim, olha, então o fim chegará como uma inundação, guerras e continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já estão determinadas. Veja bem, 2500 anos atrás, esse homem teve uma visão do que aconteceria nos últimos dias. Ele está dizendo, haverá uma acentuação de guerras, de batalhas, de lutas. Então, quando a gente vê isso, né, como é que vão passar os cristãos? Veja bem, se você entrar aqui em Mateus, eu vou lá em Mateus de novo, eu já não fui, né? Já foi. Mateus 24, deixa eu pegar aqui. Mateus 24. Versículo... Eu quero ler um pouquinho aqui. Aliás, eu já li, né? Do 3 ao 12. Já li, já, né? Já. Então, já li. Então, veja bem. O que ele está dizendo aqui em Daniel, ele tá somente trazendo uma correlação do que Daniel falou 2500 anos atrás. Ele não está copiando o texto, ele está dizendo que eles estão vivendo ali. Guerras, rumores de guerra, fome, pestes, e tempestades, e terremotos, muita coisa está acontecendo ali. Presta atenção nisso. Depois desse momento aqui, eu vou ter que voltar em Daniel. Daniel 9, versículo 26, nós lemos aqui. O fim chegará como uma inundação de guerras e continuarão até o último dia. Assolações de todo tipo já foram determinadas. Aí ele entra no 27 e vai expor a realidade dos conflitos de Israel. Ele diz assim, então, no meio desses conflitos, dessas guerras, dessas perseguições, esse governante, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Diga comigo, 1 semana. 1 semana são 7 dias, mas para Deus um dia como um ano. Então, 7 anos acontecerá aqui um pacto que com sagacidade, esse governante irá entrar. Quando? Quando tiver um conflito arrasador, que é o caso que nós estamos vendo isso hoje, né, na situação de Israel. E ele diz aqui, olha, presta atenção, vou repetir para ficar redundante mesmo, para você pegar. Esse governante, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas na metade desse período, ou seja, 3 anos e meio, quantos estão ouvindo?
São 7 anos. Quando chegar em 3 anos e meio, olha o que ele vai fazer aqui, olha. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Vou te explicar isso aqui com mais... porque é um pouquinho complicado, mas eu vou te explicar com calma isso aqui. O que o Daniel está dizendo? O Daniel está dizendo que quando tiver acontecendo o conflito que nós estamos vendo hoje no Oriente Médio, vendo, vai surgir um líder, eu não estou dizendo que é o Trump, mas o Trump está fazendo um belo papel de anticristo lá. Por quê? Porque ele está fazendo essa miscigenação. E não é uma miscigenação porque ele é bom, não. Eu estou sendo chamado para ser o líder desse movimento e tudo. É sempre a mesma coisa politicamente no mundo. Todo mundo quer poder, quer fama, quer ser reconhecido. Então, ele está dizendo que vai haver um conflito muito grande e esse conflito vai ser mediado por um homem forte, um cara político, um cara articulador, um cara com autoridade para entrar nas nações, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje. Eu não estou falando que é o Trump, mas fica por aí, né? Os Estados Unidos têm autoridade para entrar por causa da força bélica, da força econômica. Então ele está articulando esse movimento. Agora, se vai ser ele, se vai ser o Elon Musk, vai ser o genro dele, isso não é um problema meu. O que é um problema meu é observar os sinais que estão acontecendo, que estavam descritos há 2.500 anos atrás. Eu estou lendo uma coisa que está escrita 2.500 atrás, mas eu estou vendo isso acontecer. Mateus está registrando há 2.000 anos atrás, esse mesmo fato aconteceria também. Só que hoje nós estamos vivendo isso. Eles estão relatando o que é que aconteceria em Israel, no Oriente Médio. Então, meus queridos, de tudo isso que nós falamos aqui, eu quero... Está com a goteira aqui em cima. Então, vamos lá. Deixa a goteira para lá. Então, em tudo que está em disputa, me chama a atenção uma coisa que eu vi em Daniel. Não precisa voltar, não. Eu volto sozinho. Esse governante, presta atenção, se fugiu assim, porque é muita coisa, a gente não está acostumado a ler Daniel, Apocalipse, não está acostumado. Mas está falando assim, ó, esse governante, com sagacidade, vai firmar com muitos um pacto que durará uma semana. Né? Então, 7 anos vai ser um período dessa aliança que vai ser formada. Só que ele está dizendo que na metade ele vai ordenar o fim do sacrifício das ofertas de manjares. Ou seja, o que é ofertas de manjares? Eu vou te explicar. As ofertas de manjares têm a ver com a construção do templo de Israel. Como estão ouvindo? Só que tem um grave problema assim, vou tentar melhorar aqui a minha fala. Então, a construção do templo, que é o que ele está dizendo aqui, vai ser articulada por esse governante político, articulador, mediador da causa do Oriente Médio, do conflito árabe-israelense, basicamente. Ele vai ser mediador. Só que qual é uma das questões mais sérias que acontece lá? Eu vou te situar. Bota aquela coisinha lá. Coisinha não, o domo da rocha. Presta atenção. Isso que você está vendo ali, à esquerda, aquela cúpula dourada, ela é de ouro. Aquilo é o domo da rocha, que é o lugar... Um dos mais importantes lugares, que não é o mais importante, Meca é o principal. Ali é um dos lugares mais importantes para o culto islâmico. Então, só que aquele lugar que se chama Domo da Rocha é considerado o lugar onde Abraão fez o sacrifício, que ele ia levar Isaac para o sacrifício, e Deus disse não. Então, eles consideram aquele lugar, esse lugar. Então, há uma disputa ali, porque os israelitas também consideram aquele lugar o lugar onde era o sacrifício de Abraão. Então, eles estão disputando esse lugar. Então, esse lugar é um problema, porque como é que tu vai
aquele lugar ficar lotado de muçulmanos. Como é que tu vai pegar aquilo e destruir aquilo e construir o Templo de Salomão? Para pensar. Se eles não estão conseguindo discutir nem a entrada de alimentos em Gaza. Então, o que vai acontecer ali é uma articulação muito forte e poderosa. E eu nem sei, na minha opinião, eu acho que não vão desfazer o Domo da Rocha. Eu creio que eles vão construir no Muro das Lamentações. É o que eu penso. Eles vão construir ali o Templo de Salomão. Também, se não for isso, também não vou deixar de crer em Jesus. Eu só estou tentando contextualizar. Então, veja bem, a construção do templo, né, que hoje é no Domo da Rocha, é o primeiro ponto que me faz parar essa reflexão aqui hoje. A segunda coisa, eu quero contextualizar você naquilo que vinha acontecendo com Israel. Israel estava disperso entre as nações desde sempre. Israel foi uma nação assim que foi muito, muito tomada em guerras e disputas, em conquistas, em perdas. Mas em 1948, Israel volta para lá. Só que Israel não voltou para lá como os palestinos receberam Gaza. Não foi, não. Eles foram para lá, não tinha água, não tinha luz, não tinha saneamento, não tinha rua asfaltada, não tinha estrutura agrícola, não tinha prédios, não tinha casas, não tinha povo, não tinha ordem. Israel voltou em 1948 para lá, com o aval do brasileiro, né, que foi o cara que deu o ponto final lá. Ele volta para aquele lugar, mas era um lugar completamente desestabilizado. Eles não tinham forças armadas, eles não tinham nada. Então, assim, o povo árabe tinha ódio, tinha e tem ódio de Israel, que são parentes, são filhos de Abraão também. É incrível isso, né? Aí o que aconteceu? Eles estavam sempre tentando desestabilizar Israel. Então, quando chegou em 1948, que Israel volta, há uma divisão ali. A parte ocidental fica para Israel, a parte oriental fica sob o domínio da Jordânia. Mas, amigos, pensa só num vizinho que joga lixo por cima do muro na tua casa, todo dia. Ele vai botar o lixo na porta, não, joga por cima da sua casa. Ele educa o gato dele para fazer cocô e xixi dentro do seu terreno. Eu não sei quem sabe isso, não é engraçado. Na minha casa acontece isso. A mulher tem 7 gatos na casa dela e os gatos vêm tudo no meu quintal. É horrível. Cheiro de xixi e tudo. Então, assim, pensa num vizinho desse tipo. Era o que acontecia lá. Israel está na parte ocidental, Jordânia na parte oriental. Há uma divisão em Jerusalém. E o conflito é o tempo todo. Até que, veja, em 1967, ou seja, 19 anos depois, Israel entra numa guerra que se chama Guerra dos 6 Dias. Não sei se você já ouviu falar nisso. Guerra dos 6 Dias. Foi uma guerra que Israel, de surpresa, atacou ali, principalmente o Egito e a Síria. Né? Eles se juntaram e fizeram uma resistência ali. Então, Israel toma ali a Cidade Velha e toda a parte oriental também. Daí, e também ainda toma lá as colunas de Golã, né, e a Cisjordânia. Então ficou aquele conflito. Todos esses nomes que eu estou falando para você, a gente ouve. Você não presta atenção, não tem nada a ver com a sua vida, mas agora você está ouvindo. Isso aí é cumprimento histórico, está precisando acontecer no nosso universo para a gente entender o que Deus está prestes a fazer. E então, nesse caso aqui, em 67, Israel toma na Guerra dos 6 Dias, e aí ele fica com todo o Jerusalém e estabelece Jerusalém como a capital de Israel. Ali começa a piorar um conflito que era ruim, porque agora Israel tomou conta. Só que Israel ganhou essa guerra com enxada, foice, machado, facão. Cara, eles não tinham recursos. Os recursos, acho que tinham alguns tanques, alguns aviões, mas é muito pouco em relação a um monte. Eram mais ou menos 7 a 8 nações contra Israel. E a gente sabe, olha só, para você ter uma ideia, era Egito, Síria e Jordânia contra Israel. E aí tinha o apoio do Iraque, do Kuwait,
Kuwait é Guaraná, né? Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Olha só, 5 mais 3 são 8 nações contra Israel, desse tamaninho assim, ó. Estado de Sergipe. E as nações gigantes em volta, eles não conseguiram vencer Israel. Por quê? Porque Israel não estava sozinho. Como eu acabei de dizer para você, está enfrentando luta, irmão. Beleza, beleza não é ruim enfrentar luta, mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Ou você está com Deus, ou você vive essa experiência com Deus, ou você vai viver sempre uma solidão, vazia no seu coração. Israel vai lá e rechaça os seus inimigos, toma posse de Jerusalém e transforma o Jerusalém na capital de Israel. Agora, veja bem. Como é que eu vou falar isso? Aí, Israel está se preparando para a construção do templo. Vocês estão ouvindo? Israel está preparando. Ele já está preparando a linhagem sacerdotal, que é quem cuida da descendência de Arão, né? A linhagem sacerdotal para os sacrifícios. Os utensílios do templo estão bastante adiantados. Se tu for Israel, tu vai ver lá, tem uma redoma de vidro, igual a nossa bateria, assim, um pouquinho maior. E aí tem um candelabro de ouro lá, está pronto. E tem os outros utensílios também. E a discussão é se a arca existe ou está sendo feita. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso não faz nenhuma diferença para mim. Mas o que faz a diferença para mim é entender que esse tempo de restaurar o templo de Salomão está chegando. Ou seja, Israel está quase que pronto para acontecer isso. O que está faltando? Está faltando uma instituição desse fato. Ou seja, eles têm que entrar ali e construir o templo. E só de botar no Muro das Lamentações já vai ser mais uma guerra contra o Islã. Mas vamos dizer que eles quisessem botar no Domo da Rocha. Esquece. Lá em cima eles não vão entrar mesmo. Ali é guerra, esquece. Então, mas é aqui que entra esse governante. E eu volto para o Daniel 9, versículo 27. Né? Ele diz assim, olha... e uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então, veja bem, vem o articulador, organiza a construção do templo em Israel, 3 anos e meio depois, ele fala, não, tem uma coisa que não está ok aí, e os israelitas achando que estão abafando. E ele fala, não, tem uma coisa que está errada. No Santo dos Santos, onde ficava a arca, vai colocar um trono para mim, porque eu sou Deus. Vocês estão ouvindo? Esse governante articulador político vai se intitular governante, que na verdade é o antideus, anticristo. O anticristo é a antivontade de Deus, é isso. Então esse homem vai se assentar no lugar onde era a arca e vai dizer, aqui sou eu. Aí nesse momento os olhos dos israelitas vão se abrir e eles vão rasgar suas vestes e vão falar, não, nós não podemos adorar homens, esse lugar é o lugar de Deus. Mas já era, agora o couro vai comer. E aí serão, a partir dali, uma guerra que durará mais 3 anos e meio. E aí, eu vou acelerar por causa do tempo, as nações em volta vão começar a se levantar, porque agora aquele que articulou para Israel construir também foi botado para o lado de fora, Israel expulsou ele. Então agora todas as nações, junto com o anticristo, vão contra Israel, vamos destruir Israel. E aí Israel está cercado, é um país desse tamanho, todo mundo quer destruir Israel. 3 anos e meio depois, ou seja, cumprindo os 7 anos. Quantos anos? Aí chega Jesus Cristo. Alô? Agora é que Jesus volta na terra. Porque no arrebatamento, Jesus não volta na terra.
num arrebatamento, Jesus está nos ares, e os mortos ressuscitarão e se encontrarão com ele nos ares. Pode parecer um filme de ficção do Spielberg para você, e para mim também eu tenho que ter imaginação para pensar como será que pessoas que morreram há 2000 anos atrás vão renascer. É difícil, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Jesus não virá na terra quando nós formos arrebatados, porque o anticristo não pode entrar para governar, enquanto essa resistência que está impedindo dele agir não seja tirada do planeta Terra. Quem é a resistência? É o Espírito Santo habitando no coração de gente como nós, falhas e simples. Quando nós formos arrebatados, aí o anticristo pode botar o pé, e aí se aliar a Israel para a construção do templo, para a manutenção da paz, ou para um novo pacto de paz, seja o que for que acontecer, nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. 7 anos de grande tribulação, 7 anos de bodas de Cordeiro no céu. Não pensa porque nós somos melhores do que ninguém, não. É porque foi assim que Jesus quis fazer, foi por isso que ele morreu, para levar consigo um povo, e esse povo vai ter um propósito no milênio, você vai entender um pouquinho agora. Então, veja, 7 anos de grande tribulação. Vou ler rapidinho, Mateus 24, versículo 15. Diz aqui, ó. Então, assim quando vocês viram a profanação horrível, ó, Daniel falou há 2.500 anos, agora 2.000 anos atrás, Mateus está relatando. Quando vocês ouvirem a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, lugar santo, então os que estiverem na Judéia subam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não desça para pegar nem sequer uma roupa. Então, eu não vou entrar aqui, que é muita coisa, mas são 7 anos de grande tribulação, grandes problemas de rejeição, de aceitação ao governo de anti-Deus. Então, veja, depois que acabar esse período da grande tribulação, nós estivermos com Jesus lá no céu, né? Apocalipse 19, agora entra um novo período. Veja bem, Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 11. Aqui está falando, Cristo vence todos os seus inimigos. Quantos estão ouvindo aí? Ele diz assim, ó, então olhei e eis que eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cavaleiro, se chama Fiel e Verdadeiro, ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, com a sua cabeça muitas coroas em nome, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus, absolutamente Jesus, né? Tudo Jesus, né? Salpicado de sangue. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho puro, alvo puro, montados em cavalos brancos. Olha só, cara, parece até o filme do Senhor dos Anéis, né? E uma espada afiada saía da sua boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é aquele que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguns até entendem que pode fazer tatuagem por causa disso, né? Porque Jesus vem escrito na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gente, ninguém entendeu o que eu falei? É porque não pode fazer tatuagem? Pode fazer tatuagem. Que se dane esse negócio de tatuagem. O negócio é o que você vai escrever no seu corpo. Jesus vem escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu olho para isso, irmãos, olha, eu adoro a palavra de Deus, né? Isso é final de período, entenda isso. Jesus virá e vencerá o inimigo. O que vai acontecer? A grande tribulação, todo mundo apertando Israel vai ser destruído, não tem jeito. Se Israel for destruído, Deus é mentiroso e não existe. Então aí Deus envia Jesus para vir resgatar com mão forte Israel. E com assopro da sua boca ele vai vencer os inimigos, para tu ver como é que é a força atômica de Jesus, né? E aí, amigos, ele vem do céu com os cavalos brancos. Eu não sei de você, eu atrás também, um cavalo branco bonitão, meio malhadinho, talvez no cabelinho dele e tal. Tô lá, todo mundo descendo as nuvens,
ninguém vem dar tapa na cara de ninguém, tiro, facada, não. Jesus vai vir conosco atrás dele e com o assopro da sua boca vai vencer o inimigo. É quase uma bomba de nêutron. Então, amigos, Jesus vai vencer o inimigo. Então, quando isso acontecer, presta atenção, já estou indo por fim. Quando isso acontecer, então aqui agora, tem o início, o governo milenar. Jesus vem, presta atenção, amarra Satanás, o anticristo e o falso profeta e manda eles para o quinto dos infernos por 1000 anos. Vocês estão ouvindo? Pastor, mas eu acho isso literal, isso é um problema seu. Eu creio que vai acontecer, se eu vou entender tudo, se eu vou entender mais ou menos, isso não importa. Isso não importa. Importa é você acreditar que Jesus tem o controle da sua vida e vai fazer você viver feliz. Enquanto você estiver com Ele, a felicidade existe. A felicidade não é a ausência de problemas. Felicidade é a certeza que mesmo no dia que eu estou triste, eu não estou só. Então lá vem Jesus, e lá ele vem, entra e... Aí o que acontece? Quando Jesus vem vencer o anticristo, a falsa profeta, a besta, ele estabelece de Jerusalém, diga comigo, de Jerusalém, ele estabelece o governo milenar. Jesus vai reinar por 1000 anos de Jerusalém, terra, planeta Terra. Ele vai governar as nações dali. Mas não é governar as nações, eu não concordo. Mão de ferro. Por quê? Porque o governo é de Cristo. Não é o governo de Cristo com a negociação da ONU. Esquece. É o governo poderoso de Jesus, agora tomando conta do planeta todo. E agora o governo é de Cristo. Por 1000 anos nós vamos ter uma ordem mundial. Agora sim, e não a nova ordem mundial humana. Aí Jesus vem e estabelece. Com quem ele vai fazer esse governo? Preste atenção, os anjos governarão com Cristo 1000 anos na terra de Jerusalém. Os anjos, os santos do Velho Testamento e a igreja arrebatada. Como estão ouvindo? Os que foram salvos em Cristo e foram levados, se preparando na bodas do Cordeiro. Eu vou aqui exagerar, grifo meu. Vai haver um treinamento lá de governo. Eu não sei, sabe por quê? Porque não vai ser o entendimento de governo nosso. Nós teremos corpos glorificados igual Jesus. E quando nós descermos para a terra com Ele, já descemos, já nos cavalos brancos, cabelo ao vento, gente jovem reunida, todo mundo ali, ó. E aí vamos voltar com outra concepção de mente para governar com Cristo. O que é governar com Cristo? Governar do jeito de Cristo. E como é que é o jeito de Cristo? Do jeito de Deus. Acabou essa bagunça, desculpa. Acabou a bagunça. Não tem mais isso ou aquilo que o PDT, o PT, o PJ, o PL, não, acabou. Agora é Cristo em todos e Ele governando a terra. Não é Brasil, Miguel Pereira, não, irmãos. E pensa só, não, mas então... Eis que eu estou também nisso aí, pastor. Eu também vou governar, porque eu sou o santo que vai subir. Tu vai subir, mas já vai ser transformada essa sua ideia pequena de ser humano terrestre. Tu vai subir, mas só vai ficar o que for de Cristo. Tudo aquilo que for palha, feno, madeira, porcaria, vai ficar quando o seu corpo for glorificado. Metanoia, quando a sua mente for mudada e seu espírito renascer em Cristo Jesus, definitivamente você será um corpo glorificado como o de Jesus. E aí vamos vir governar com Ele. Não me pergunte como, fica para a próxima aula que eu vou pensar como é que vai ser isso. Mas eu não sei não. Eu não sei como é que nós vamos governar o mundo, mas eu sei de uma coisa. Cristo em nós, capacitação para fazer a vontade do Pai. E aí, amigos, 1000 anos. E quem vai governar sobre quem? Sobre quem ficou na grande tribulação e não morreu.
Muitas pessoas se converterão na grande tribulação, e eu digo para vocês que a grande tribulação, ela erguerá uma fortíssima igreja, de pessoas que vinham na igreja, sentavam e ouviam o pastor falar, ai, que saco, e aí foram levando a vida com Deus de qualquer jeito. E veja, por que eu estou falando isso? Não é para dizer quem vai, quem não vai, a graça, onde está a graça, deixa a graça, a desgraça. Eu não estou falando isso, eu estou falando o seguinte, amigo, o arrebatamento não é a última chance. Se você não quer pagar o preço, se você acha que é demais você ser livre em Cristo e simplesmente governar a sua vida com responsabilidade, se você acha que isso é muito, então fique aí para viver 1007 anos depois, não tem problema nenhum. Mas não será como governo, porque quem vai governar são os salvos em Cristo glorificados com os santos do Velho Testamento e os anjos que não caíram diante de Deus. Como estão ouvindo? Pastor, mas o que isso tem a ver com bom combate, com a graça? Tem a ver que se você não entendeu o que eu estou falando, você vive a vida achando que viver a vida com Deus é vir na igreja. Viver a vida com Deus não é vir na igreja. Viver a vida com Deus não é também ficar com medo do apocalipse. Viver a vida com Deus é deixar com que essa grandiosidade do seu projeto entre no seu coração para fazer você todos os dias tomar decisões certas. Decidir ser honesto, verdadeiro, sincero, perdoador, desculpador e pensar duas vezes antes de fazer as coisas. Agora sim, nós estamos num lugar maravilhoso. Os inimigos de Deus. Você acha que eu estou falando demais? Deixa eu te mostrar. Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Mas de novo, Jesus... Estava tão bom, agora você vai soltar o inimigo. Sabe por quê? Porque as pessoas que estarão vivendo na terra, elas vão estar nascendo. Vai continuar casamento, vai continuar vida. E essas pessoas terão a mesma capacidade que nós recebemos de Jesus. Qual é? Ser livre para tomar as suas decisões. E durante 1000 anos elas vão construir, junto com os governantes de Cristo, um novo sistema mundial de vida. Porém, como eles são livres, não são obrigados a cumprir, a obedecer a Deus, haverão pessoas que não vão querer. Haverá resistência. E aí, Jesus pega no final de 1000 anos, manda soltar Satanás, e ele vai percorrer a terra atrás de quem não está satisfeito com o governo de Cristo. Mas para que ele fez isso? Porque Deus quer pessoas que o amem de todo o seu coração. Deus não quer ninguém obrigado a servir a Ele. Deus quer pessoas que amem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e sejam responsáveis na sua fé. Você vai errar? Com certeza. E toda vez que você errar, conserte. Toda vez que você errar, peça perdão. Não há limite, porque nós vamos continuar errando. Mas olhe para isso com essa mensagem que eu estou trazendo e fale, caraca, eu quero levar a sério as coisas de Deus. Eu quero ser o melhor homem que eu puder, a melhor mulher que você puder. Eu quero ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor pastor, o melhor trabalhador, o melhor comprador do Bramil. Eu quero ser gente que Deus possa fazer as pessoas olhar para mim e dizer assim, cara, por que você é diferente assim? O que há de diferente em você? Cristo. Não é um Cristo religioso que vem na igreja porque tem que vir, obrigado a fazer coisas. É um Cristo que transforma o nosso coração, dia após dia, mudando nosso entendimento. E é tão incrível a vida de Deus. Deus podia obrigar a gente a fazer as coisas, mas Ele quis criar um mundo livre. E Ele fez isso de uma forma espetacular. Olhe para você. Você é livre.
Se você se sente obrigado a servir a Deus, você está errado. E tem que rever o seu posicionamento. Ou você está em Cristo porque você o ama, ou você não está em Cristo por causa de alguma outra coisa errada. Isso tem um nome: religiosidade. Religião é o que faz as pessoas virem na igreja e nunca se satisfazerem. Por quê? Porque elas não vêm por causa de Jesus. Eu venho por causa de Jesus, então nem venho mais porque eu estou em casa com Jesus. Fica em casa. Mas não é isso que se chama comunhão. Comunhão é essa reunião de pessoas para nos fortalecermos e levarmos a explosão do evangelho para fora daqui. Agora sim. Então, meus queridos, indo para o fim, Jesus governará de Jerusalém em tempo de paz, sem governo político humano, mão forte, mas ainda livres para escolher, salvos, mas não glorificados. Eles terão uma nova chance de andar na obediência de Deus. E no final do milênio, Satanás será solto para andar pela terra. E Jesus encerra essa última batalha. Daí, agora sim, agora virá o final dos tempos. Depois de 1000 anos. Quantos anos depois? Não, 1007, irmão. Tu já está fora dos 7, eu entendi. Tu quer ir ser arrebatado, né? Depois dos 1007 anos que virão, Jesus solta o inimigo e ele tenta fazer uma rebelião. E Jesus vai lá e pisa em tudo, estabelece. Agora vai vir o que se chama, e eu não vou falar isso hoje, vou deixar para quinta-feira, chama o julgamento do trono branco. Vou só dar uma passadinha. O julgamento do trono branco encerra o período de oportunidades que Deus deu à humanidade para olhar para Deus e falar: eu quero o Senhor, eu não conheço, mas eu preciso. Uma semente no meu coração diz: eu preciso. Caiu duro, pronto, mas está ok. Por quê? Porque Deus é bom. Então, amigos, quando acabar esse período, virá o julgamento do trono branco. Aí que você vê aquela frase que muitas pessoas falam fora de contexto: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aleluia! É hoje. Não. É no milênio. Aí, sabe como é que vai ser? Aí vão vir aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, e aí que nunca quiseram se dobrar diante de Deus, e aí elas terão que dobrar o joelho e dizer: só o Senhor é Deus. Agora sim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E aí, valeu? Valeu. Está vendo aquela escadinha ali? Posso subir? Não, pode descer. Porque o seu joelho dobrou fora do tempo. Estou falando isso para você ficar com medo, não. Eu estou falando isso para você valorizar. E outra coisa, ajudar a pessoas a conhecer um Deus de amor e não um Deus de: tu vai para o inferno se o teu joelho não dobrar. Para com isso. Não fala do inferno, fala do amor de Deus. Diga quem Ele é, com tudo que Ele constrói no nosso coração. Está feliz com Jesus ainda? Aleluia. Então, aqui encerra o julgamento do trono branco, que eu já até falei, não preciso mais quinta-feira. Quinta-feira eu vou falar sobre entrarmos na eternidade. Agora, sabe o que vem? Agora vem a Nova Jerusalém. A cidade onde nós vamos passar a eternidade. Eu não vou falar tudo, mas vou passar. Ruas de ouro. Mas tá vendo? Eu não gosto de crente por isso. Você quer morar em ruas de ouro. Ok, cara, tu quer morar em rua de atoleiro, fica aí. Agora, assim, no céu, eu não sei porque Deus quis fazer rua de ouro, mas Ele diz que as ruas são de ouro, porque ouro para Deus e barro é a mesma coisa, é diferente que o ouro não atola. Pastor, mas eu sou humilde, eu não vou querer ficar. Jesus foi construir mansões para mim, mas eu fico bem se tiver um barraquinho. Ok. Aí está chegando no céu, aí agora está vendo as mansões. Nossa, para mim, não, para você é aquele barraquinho lá atrás, olha. Tu não queria o barraquinho? Ser humilde é uma postura que nós precisamos ter aqui na terra. Qual a humildade? Nós fomos conquistados por um Deus do universo, mas nós sabemos que é Ele em nós e não nós. Aí isso faz você diminuir para que o Cristo... As pessoas precisam ver Jesus em nós, tá, amigo?
Ele não precisa ver você, o bambambam da parada. Então, quinta-feira eu vou falar sobre isso, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Eu não consigo, honestamente, irmãos, eu estou falando pela fé, mas eu não consigo imaginar como será. Eu imagino assim, algumas coisas, porque eu gosto, por exemplo, o Senhor dos Anéis. Eu, quando vi aquela cena final daquela montanha em bico, né? E aquela árvore branca, e ele sendo coroado rei, eu fiquei imaginando Jesus, assim, cara, deu vontade de gritar no cinema, Jesus! Mas eu fiquei com vergonha. Eu achei que ninguém me chamar de maluco. Aí eu fiquei meio assim, mas eu não consigo imaginar tanta terra, tanta gente, tanto lugar, eu não consigo imaginar. Mas uma coisa eu consigo lidar. O meu Deus vai dar um jeito em tudo isso. Amém, irmão? Não fica já pensando assim, eu não sei, aquele irmão assim, eu acho que ele não vai não. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele é. Eu vou, porque eu sou o certinho da vovó. Para com isso, irmão. Deixa Deus decidir quem vai entrar na Nova Jerusalém. E seja uma pessoa grata, porque Deus está trazendo ao seu coração o entendimento, enxergando no meio dessa confusão toda. Então, quando tu ouvir Oriente Médio, Israel, não fica com raiva do Netanyahu, ou batendo palma para o Trump, ou com ódio dos palestinos. Fala, Deus, que seja feita a tua e não a nossa vontade. Deus, cumpre em nós o teu querer, nos ensina a lidar com essa crise mundial, crise de caráter, de temperamento, de falta de posicionamento, de honestidade, de injustiça. Hoje nós estávamos falando sobre isso. O mundo injusto, pessoas vão no mercado, eu fui comprar umas coisinhas hoje no mercado, tu gasta R$200 comprando nada. E eu trabalho com gente que ganha R$1.400 por mês. Você para pensar que mundo é esse que a gente vive. Alguns tanto abastados que não sabem nem o que fazer com o dinheiro. E os outros ali, sabe, sem poder comprar o que precisa para a sua família, pagar o aluguel, comprar gás. Ou ele compra o gás ou ele compra comida. Então, tá desse jeito. Esse mundo cruel vai acabar. Quando Jesus vier, ele fará uma ordem. De fato, não a nova ordem mundial, que você vai ouvir muito sobre isso nesse tempo. Eles já estão falando do mundo. Nós estamos precisando criar uma nova ordem mundial, que é absolutamente anticristo. Pode ter certeza. O fim dela não é a bondade e a horizontalização do poder e da justiça. O fim dela é a negação de Deus e o triunfo do antideus. Entende? É quebrar o modelo de Deus e falar, nós temos um modelo melhor. É a Torre de Babel. Não muda muito. Vocês estão ouvindo? Ai, amigos, se eu pudesse ajudar mais pessoas na Terra, eu ajudaria nesse caminho. Não de ficar agora, não vou nem tomar banho hoje à noite, pode ser que Jesus volte. Não, cara, eu vou ser o melhor homem que eu puder. Mas eu vivo o hoje, sonhando com 50 anos pela frente. 50 para mim já não vai dar mais, né? Vou dar uns 30 aí, com muito esforço. Eu faço assim, eu projeto meus próximos 30, mas eu vivo totalmente o hoje, o amanhã, o que eu posso fazer, como eu posso lidar, como eu posso melhorar a minha casa, como eu posso ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar, não é porque eu sou o pastor. Está em mim, eu gosto de arrumar emprego, gosto de dar conselho, gosto de abraçar, gosto de confortar. Esse é o papel dos filhos de Deus. Você não foi chamado para vir à igreja. Você foi chamado para ser uma diferença no planeta Terra. Vir na igreja é apenas o lugar onde nós nos unimos para ouvir e falar de um Cristo que reina em nossos corações. E por isso estamos alegres. Quantos estão ouvindo o que eu falei? Então vamos ficar em pé um pouquinho. Aleluia! Que missão!